O avivamento na vida da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, é expresso geralmente por meio da expressão cheio do Espírito Santo. Por 10 vezes, pelo menos, Lucas utiliza essa expressão. No capítulo 2, versículo 4, ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 4, versículo 8, Pedro, perante o Sinédrio, estava cheio do Espírito Santo. No mesmo capítulo, versículo 31, diz a Bíblia que a igreja estava sendo perseguida, mas, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 3, um dos primeiros requisitos para ser um dos primeiros diáconos da igreja primitiva era ser cheio do Espírito Santo. No mesmo capítulo, versículo 5, Estevão foi eleito diácono. Por quê? Porque era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, o mesmo Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, versículo 17, Ananias orou por Saulo para que Saulo também fosse cheio do Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 24, Barnabé estava cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 13, versículo 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mágico. E, finalmente, no capítulo 13, versículo 52, os discípulos da igreja de Antioquia da Pisídia estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. O avivamento faz com que a igreja esteja cada vez mais cheia do Espírito, dominada por Ele. E é isso que nós precisamos. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Cibordi. Seja bem-vindo ao meu canal, curta este vídeo, compartilhe. Se desejar, é claro, também inscreva-se no meu canal. Toda semana nós estamos apresentando, além de outros vídeos, especialmente escatológicos, nós temos também subsídios, aulas ou videoaulas sobre as lições bíblicas adultos da CPAD. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 sobre o avivamento, aviva a tua obra. E chegamos à lição de número 5. A lição de número 5, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 29 de janeiro de 2023, e tem como texto áureo, que nós já citamos, em Atos capítulo 2, versículo 4, nos diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Muito bem, aí está, temos lido então o texto áureo e a verdade prática, e nós vamos dar início aqui à nossa videoaula, que se baseia especialmente no texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13, que menciona o derramamento inaugural do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu digo inaugural porque isso, graças a Deus, tem se repetido ao longo da história. Claro que aquele primeiro derramamento, aquele derramamento inaugural, foi marcante, teve alguns sinais que realmente só aconteceram naquele dia, mas depois nós vemos que mais poder do alto foi derramado sobre a igreja em Jerusalém, mas também em Samaria e depois também na casa de Cornélio, em Éfeso, e nós vemos que o Espírito Santo continua sendo derramado, porque, como disse o apóstolo Pedro, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A lição, então, se baseia em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13, que é uma passagem muito conhecida, uma passagem emblemática. Poderíamos até citar
algumas palavras que são marcantes nesta passagem, como a própria palavra Pentecostes, que significa quinquagésima, uma referência, claro, a uma festa judaica, uma das 7 festas, na verdade a festa central, Pentecostes, mas Pentecostes, para nós que somos pentecostais, claro, tem a ver com o derramamento inaugural do poder do Espírito. Então, quando a Bíblia menciona ali o dia de Pentecostes, nós sempre nos lembramos do que Deus realizou naquele dia e foi uma obra inaugural. A palavra todos também se repete, porque é uma palavra inclusiva. Isso mostra que o Espírito Santo está à disposição, a obra do Espírito, o poder do Espírito, o poder dinâmico do Espírito, o dinamis, que nós já temos citado aqui em algumas aulas, está à disposição de todos os salvos, todos aqueles que têm tido um verdadeiro encontro com o Senhor e se convertido e recebido esta bênção maravilhosa. Também a expressão, o termo cheio do Espírito Santo, que aparece 10 vezes no livro de Atos, se destaca nesse capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Os objetivos, então, desta lição, como o próprio autor apresenta aqui na introdução, é estudar, ou os objetivos são estudar o papel do enchimento do Espírito no avivamento da igreja, bem como analisar o aspecto dinâmico. Lembre-se de que eu mencionei na lição anterior o poder dinâmico do Espírito, a palavra dinamis, que aparece várias vezes, sempre numa referência ao poder do alto, ao poder dinâmico do Espírito Santo. É algo que é marcante quando uma igreja está avivada, quando um pregador está avivado. Jesus, por exemplo, como nosso paradigma, como nosso modelo de pregador, nós vimos já na aula anterior sobre o ministério avivado de Jesus, que ele fazia maravilhas porque estava ungido, como Pedro disse, aliás, né? Como Deus ungiu a Jesus Nazareno com o Espírito Santo e com virtude, poder dinâmico do Espírito, a palavra virtude no grego é dinamis, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então isso é muito importante. Então um dos objetivos da lição também é analisar o aspecto dinâmico da igreja. Também tecer considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela é um modelo, ela é um paradigma para as igrejas dos dias de hoje. É interessante que hoje em dia, quando uma igreja está começando, muitos líderes querem imitar outros movimentos, igrejas, aí vão imitar, por exemplo, o modelo da igreja emergente, a igreja Augusto do Freguês, uma igreja baseada muitas vezes aí no pragmatismo, no utilitarismo, no hedonismo. Mas o conselho que eu deixo aqui para todos os líderes, especialmente os que estão iniciando uma nova igreja, é que observem o modelo bíblico, o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos. Esse é o principal modelo e todas as igrejas devem observar isso. Muito bem, o primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro ponto, o chamado abrangente de Jesus. O autor aqui então menciona 3 condições para receber o batismo no Espírito. A primeira condição, evidentemente, é ser salvo, porque o batismo no Espírito é para todos que já estão salvos. Os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo depois que tinham recebido a preciosa salvação. Veja que nós, pentecostais, quando apresentamos a doutrina do batismo do Espírito Santo, nós enfatizamos 2 aspectos desta bênção: a subsequência e a separabilidade. Subsequência, por quê? Porque o batismo no Espírito Santo não acontece ao mesmo tempo que a salvação. Irmão Ciro, na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre ele ali, aconteceu uma experiência simultânea. Sim, na nossa maneira de ver, sim.
mas na maneira como Deus estabeleceu, claro, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O revestimento, claro, é para quem já está vestido. Se eu colocar um paletó por cima desta camisa, eu vou estar me revestindo, porque eu já estou vestido. Então a pessoa que é salva, ela recebe vestes de salvação, vestes de justiça, e o batismo no Espírito Santo é um revestimento. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, subsequência. Mas também separabilidade, ou seja, a bênção do batismo no Espírito é separada da salvação. Não é a salvação, ou seja, é um revestimento de poder para quem já é salvo. Portanto, batismo no Espírito Santo não confirma a salvação. Batismo no Espírito Santo não é uma continuação da obra da salvação. Não, é um revestimento para quem já é salvo. Se um servo de Deus, uma serva de Deus, partir para a eternidade sem ter recebido esta dádiva, não quer dizer que essa pessoa não é salva, porque a pessoa pode manifestar o fruto do Espírito mesmo não tendo sido ainda batizada no Espírito Santo. Lembre-se que a ação do Espírito ela é multiforme, ela é multifacetada. Aliás, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, aqui no meu canal eu tenho uma playlist denominada Teologia Pentecostal. Lá você vai encontrar, modéstia à parte, resposta a muitas perguntas que até nós pentecostais costumamos fazer. O que é o batismo no Espírito Santo? Como ele acontece? E tal, para quem é? E os dons espirituais? E qual a diferença entre os dons e o fruto? E somente quem é batizado no Espírito Santo pode ser obreiro? E qual a diferença entre os dons ministeriais e os dons congregacionais? Tudo isso você vai encontrar nesta playlist Teologia Pentecostal. Mas voltando aqui para o primeiro ponto do primeiro tópico da nossa lição, o chamado abrangente de Jesus, o autor então menciona 3 condições para receber essa dádiva maravilhosa, o batismo no Espírito Santo. A primeira, claro, ser salva. Salvação, claro, ela ocorre após o arrependimento e fé. E ela é uma condição também para a pessoa ser revestida de poder. A segunda condição, obedecer a Deus. Veja que os discípulos, os primeiros discípulos, para serem revestidos de poder, eles precisaram obedecer. É bem verdade que nem todos obedeceram, porque quando Jesus foi assunto aos céus, após ressuscitar, Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 15, cerca de 500 irmãos que estavam presentes. Mas, quando houve o derramamento inaugural do poder do Espírito no dia de Pentecostes, Lucas fala aí de em torno de 120 irmãos. Onde estavam os outros 380? Se eram cerca de 500, então veja que nem todos obedeceram, mas aqueles que foram obedientes e que permaneceram em Jerusalém foram revestidos de poder. E a terceira condição que o autor menciona, santificar-se, ou seja, não basta estar esperando. O chamado para ser santo antecede, o autor destaca aqui, o batismo no Espírito Santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quiser ser revestido de poder, você que já é salvo pela graça, deve obedecer e deve santificar-se. É este o ensino, então, constante deste primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto. A promessa é para todos, não é para alguns. A promessa é para todos os salvos. Como já destacamos, os discípulos eram salvos. Aqueles 120 que estavam reunidos, quem eram eles? Além dos 12 apóstolos, é claro, Judas havia morrido, mas Matias foi eleito como substituto de Judas, então já estava ali formado novamente o colégio apostólico, estavam os 12 presentes, possivelmente os 70 que Jesus enviara também estavam presentes, aí nós já temos 82, a Bíblia menciona também mulheres que estavam presentes, então aí você já tem uma ideia mais ou menos de quem eram aqueles 120, aqueles cerca de 120 irmãos que foram obedientes. Os apóstolos se reuniram inicialmente no cenáculo, apenas os 11, antes da eleição de Matias como substituto de Judas, mas o cenáculo ficou pequeno, porque o cenáculo comportava apenas um grupo menor.
10 a 12 pessoas ali naquele momento, talvez um pouco mais, mas para que toda a igreja pudesse estar reunida aguardando o derramamento do Espírito, foi preciso que eles fossem para um lugar mais amplo. Por isso que a Bíblia diz que eles estavam numa casa. A Bíblia não diz qual era a casa, mas muito possivelmente era a casa de Maria, parente de Barnabé. Veja que muita gente diz que o livro de Atos defende aí o comunismo, né, de que as pessoas tinham que doar todos os seus pertences. Veja que há uma diferença muito grande entre o comunismo e o comunitarismo antes do tempo que havia na igreja primitiva. Veja que o comunismo ele é coercitivo, mas o comunitarismo não. No comunitarismo as pessoas doam voluntariamente. E aqui está uma prova de que Barnabé ele doou, mas a sua própria parente Maria, ela tinha uma grande propriedade, tinha funcionários que trabalhavam para ela. Isso está claro no capítulo 12, a Bíblia menciona ali uma serva dessa mulher chamada Maria, e graças a Deus que ela tinha aquela grande propriedade que pôde ceder à igreja para se reunir, e estavam todos ali, muito possivelmente na casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Parente de Barnabé. Mas a ênfase aqui desse ponto é que a promessa é para todos, como nós já citamos, Atos capítulo 2, versículo 39. A promessa ela é atemporal e perene. E aí até me fizeram uma pergunta na lição anterior, uma irmã me perguntou, já que a promessa é perene, e depois que a igreja for arrebatada? O Espírito Santo vai sair da terra? Haverá batismo no Espírito Santo e dons espirituais na grande tribulação e no milênio? Haverá? Bom, uma coisa é certa, o Espírito Santo nunca sairá da terra. Procura-se quem inventou essa tese de que o Espírito Santo vai sair da terra junto com a igreja. Não, não é isso que diz segundo aos Tessalonicenses capítulo 2. Quando a Bíblia diz lá, há um que resiste até que do meio seja tirado, claro, nós cremos que ali é uma referência ao Espírito Santo, mas ali não está dito que ele sairá da terra. Está escrito que vai sair do meio. Ele que restringe o pecado, ele que impede que o homem do pecado, o anticristo, se manifeste visivelmente em pessoa, mas quando a igreja for arrebatada, evidentemente o Espírito Santo, que está residente, que está no meio da igreja, ele vai se retirar. De onde? Do meio da igreja, porque a igreja será arrebatada. Então vai acontecer o efeito inverso do Pentecoste. Porque o que aconteceu no Pentecoste? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que sempre estava presente, porque ele é onipresente, Jesus disse, ele estará convosco e estará em vós. Ele que já estava com os discípulos, Jesus, aliás, havia soprado sobre eles e dito, recebeu o Espírito Santo, ele que já estava com os discípulos veio para estar residente, para estar habitando no meio da igreja. No arrebatamento vai acontecer o inverso. Ele deixa de estar residente, até porque a igreja sairá da terra, mas ele continuará presente, ou onipresente. E ele estando na terra, evidentemente, havendo novas conversões, haverá todas as ministrações do Espírito Santo no período tribulacional. As pessoas que estiverem aqui se converterem, e a Bíblia diz em Apocalipse que haverá uma multidão de convertidos. Eu explico isso, repito, modéstia à parte, muito bem na playlist Apocalipse. Se você quiser conhecer melhor o livro de Apocalipse, saber como interpretá-lo e obter as respostas para as principais dúvidas ou perguntas sobre Apocalipse, veja também a playlist Apocalipse aqui no meu canal. Então, é uma promessa temporal, é uma promessa perene de que todos, né, o autor aqui destaca, o batismo no Espírito é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. No milênio também haverá grande derramamento do Espírito Santo sobre os povos naturais. Eu também explico isso aqui no meu canal. Ponto 3. O engano dos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Eles se contrapõem aos continuacionistas. Nós somos continuacionistas. Nós cremos que a obra do Espírito continua. Continua até quando? Até quando nós ainda não atingirmos a estatura completa, como diz lá em Efésios capítulo 4. A Bíblia diz que o mesmo Senhor, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e ele deu uns para apóstolos e outros para profetas
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Isso nós não chegamos ainda e precisamos, portanto, dos dons, não somente ministeriais, mas também dons congregacionais do Espírito, que vêm sobre a igreja. Agora, os nossos irmãos cessacionistas, respeitamos, eles são salvos, são nossos irmãos em Cristo, evidentemente, mas eles creem que a obra do Espírito, essa obra mais distintiva, o revestimento de poder e tal, e outras ministrações ligadas a prodígios, sinais, maravilhas, tudo isso ficou restrito ao primeiro século. Hoje não há mais isso, ao longo da história também não houve necessidade. Nós discordamos disso, evidentemente, porque a Bíblia é muito clara. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que conhecemos em parte profetizamos, em parte conhecemos, e isso vai durar até que venha o que é perfeito. Enquanto o Senhor Jesus não vier, claro, nós estamos dependendo da ação multifacetada do Espírito. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Agora, os nossos irmãos cessacionistas dizem que os dons do Espírito, como ocorria no primeiro século, cessaram. Batismo no Espírito, para muitos deles, é a própria conversão, porque eles confundem o batismo no Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. E há uma diferença muito grande, não é apenas uma diferença de conectivo. O batismo do Espírito Santo, ele tem como agente, claro, o próprio Espírito. Aí sim, está ligado à conversão. É quando o Espírito Santo mergulha ou insere o novo convertido no corpo de Cristo. É um tipo de batismo que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, em textos correlatos também, em Gálatas. Ali é uma ação do Espírito para inserir o salvo no corpo de Cristo. Agora, o batismo no Espírito, o agente não é o Espírito Santo, o agente é Jesus. E João Batista foi muito claro ao dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar os correios de suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é Jesus quem nos batizou naquele grande dia, nos mergulhou, porque batismo significa imersão, mergulho. Então ele nos imergiu nessa dimensão carismática, nessa dimensão espiritual, nos imergiu no Espírito Santo, por assim dizer. Então, é importante destacar, então, que nós defendemos a separabilidade e também a subsequência, que eu já mencionei, e isso está muito claro na nossa declaração de fé. Quem tem a declaração de fé da Assembleia de Deus, aqui está ela, que foi publicada em 2017, mas não vá pensar que a nossa declaração de fé só surgiu em 2017. 2017 é uma versão em língua portuguesa, mais detalhada, mas que se baseia na nossa primeira declaração de verdades fundamentais, que foi publicada nos Estados Unidos em 1916. Então, a nossa igreja, claro, ela desde 1916, há mais de 100 anos, ela esposa todas essas doutrinas que nós aqui mencionamos. Tudo isso eu também explico naquela playlist que eu já recomendei, Teologia Pentecostal. Então, aqui está a nossa declaração de fé. Então, o engano dos cessacionistas é o terceiro ponto. Vamos para o segundo tópico, o dinamismo da igreja apostólica. Primeiro ponto, a igreja nasce avivada. Do Pentecostes teve início a era da igreja, que foi criada, formada, inaugurada. Eu tenho destacado isso aqui. A igreja não foi criada no dia de Pentecostes, ela foi inaugurada, porque quem criou e formou a igreja, claro, foi o próprio Senhor Jesus. E quando ele disse, recebei o Espírito Santo, e soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ali após a ressurreição, é uma prova de que a igreja já estava formada. Porque você sabe que quando Deus criou o ser humano, ele soprou nas suas narinas. Criou e ao formar ele soprou. No Vale dos Ossos Secos também, naquela visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, o exército só ficou formado depois que soprou, o Espírito Santo soprou sobre eles.
Então isso fala de formação. A igreja, ela foi criada, ela foi formada e no dia de Pentecostes ela foi inaugurada. Não é que ela começou no dia de Pentecostes. Uma empresa pode começar as suas atividades antes da sua inauguração. A inauguração é quando se torna público aquilo que a empresa vai apresentar, mas ela já pode estar funcionando antes da sua inauguração. Da mesma forma, a igreja ela já existia, Jesus foi quem formou a igreja, mas no dia de Pentecostes ela foi inaugurada. E assim como o tabernáculo, destaca o autor, e o templo foram consagrados com a manifestação da glória divina, como vemos lá em Êxodo capítulo 40 e também em 2 Crônicas capítulo 7, a igreja do Senhor também ela foi confirmada na sua inauguração com o derramamento da glória de Deus, com o derramamento inaugural do poder dinâmico, ou dinamis, do Espírito Santo. O Senhor da igreja, portanto, iniciou ali o maior avivamento da história. Mas vamos para o segundo ponto. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos foram os seguintes, de acordo com o autor. Primeiro, conversão e batismos. Houve muitas conversões, houve batismos. Primeiramente, ali nós vemos no livro de Atos, quase 3.000 se agregaram. E depois esse número foi aumentando cada vez mais, porque a igreja estava avivada, ela já nasceu avivada. Outro ponto, pregação na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito. Então houve ali a primeira pregação pentecostal, depois houve outras pregações. Interessante, irmãos, que a pregação naqueles dias não teve fundo musical. Eu já tenho batido nessa tecla, alguém acha que essa questão é uma questiúncula, né? E tentando desfazer aí da nossa argumentação, mas o fato é que quem estuda sobre a história da pregação sabe que todos os grandes pregadores, até o fim da década de 1980, não utilizavam fundo musical para pregar. Billy Graham, um grande pregador, considerado o maior evangelista do século XX, se você entrar lá no site oficial, tem várias mensagens, site oficial da missão de Billy Graham, que hoje é liderada pelo seu filho, Franklin Graham, né? Você vai ver que ali tem inúmeras mensagens completas de Billy Graham, e em nenhum momento você vai ver ele pregando com fundo musical. No final, quando havia o apelo, claro, após a exposição da palavra de Deus, aí entrava ali o coral, o grupo musical, com aquele hino para convidar as pessoas, mas durante a exposição não havia fundo musical. Por quê? Porque o fundo musical, irmãos, é uma invencionice que surgiu entre os milagreiros e os animadores do auditório no fim da década de 1980. Se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo recentemente sobre o assunto. A exposição da palavra não precisa de muleta, não precisa de nenhuma adição. A única coisa que a pregação deve ter, conforme Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, é a própria palavra, né? O nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, logos, mas ele também cita o dinamis e cita também ali a questão ética, né? Porque de acordo com a retórica clássica, a pregação ou um discurso, né, para os grandes filósofos gregos devia ter logos, patos e etos. Logos, o conteúdo verbal, patos, ali a paixão com que o orador comunicava o seu pensamento, e etos era o caráter percebido do orador. Paulo, ele usando esse modelo, ele troca, na verdade, o termo patos por dinamis, porque não deve destacar-se o nosso fervor, a nossa paixão. Claro que todos nós temos o nosso perfil, a nossa maneira de falar, a nossa personalidade, mas isso deve ser cada vez mais anulado. O que deve prevalecer é a obra do Espírito Santo. É isso que Paulo quis destacar. Então, aí como sinais do poder de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a conversão e batismo, pregação na autoridade em nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito, e mais, perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, e ainda, temor, sinais e maravilhas, cuidado especial para com os irmãos carentes, ou seja, o avivamento espiritual na Igreja Apostólica revela um profundo compromisso
em duas esferas. O autor destaca espiritual, claro, e também social, porque as pessoas avivadas ali ajudavam umas às outras. Vamos para o terceiro e último tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Então o autor, no primeiro ponto, aqui ele diz, na unção do Espírito Santo, ou seja, destacando que a pregação cristã deve ser acompanhada, ele reitera, né? A pregação ela deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres, porque isso é uma confirmação. Não é que você foi chamado para pregar milagres. Eu ouço às vezes alguém dizer, eu fui chamado para pregar milagres. Não. Você foi chamado para pregar o evangelho com simplicidade, com autoridade, sem querer chamar a atenção, os holofotes para si. Infelizmente, muitos estão fazendo isso, mas o pregador ele deve exaltar a Cristo. Quanto mais Cristo aparecer, mais o pregador deve diminuir, desaparecer. João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando você prega na autoridade do Espírito, os sinais acontecem. É o Espírito que age. Jesus mesmo falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, note, e serão curados. E diz lá, Marcos capítulo 16, versículo 20, que tendo eles partido para obedecer ao Senhor, pregar a sua palavra, o Espírito Santo confirmava a pregação deles com sinais, prodígios e maravilhas. O segundo ponto, autenticado por Deus, ou seja, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos. Tudo isso é importante, mas mais do que tudo é importante a unção. Esses meios não existem para nos engessar. Nós temos que buscar a Deus para que possamos ser usados poderosamente pelo Espírito Santo. Uma igreja avivada, claro, ela anda em sintonia com a palavra de Deus, mas ela dá liberdade para o Espírito, porque o Espírito age em plena harmonia com a palavra do Senhor. No dia de Pentecostes, quando Pedro foi pregar, ele disse, olha, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele deixou claro, ele fez questão de atrelar o que havia acontecido com o que está escrito no livro do profeta Joel. E o terceiro e último ponto, glorifica Cristo. Glorifica Cristo e não o homem, porque o avivamento é obra do Espírito Santo. Que nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então chegamos aí à conclusão de mais uma lição. Aqui o autor conclui essa preciosa lição, a lição de número 5, com as seguintes palavras. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. Não apagueis o Espírito, diz a Bíblia. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje, porque nós não somos cessacionistas, mas nós queremos que esta obra, claro, continue nas nossas vidas. Temos que fazer a nossa parte, evidentemente, buscando um reavivamento. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, então não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E mais, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de amigos, e nós estamos aí querendo chegar logo a 100 mil inscritos. Mas, irmão Ciro, por que essa vaidade? Por que querer chegar a 100 mil? Não é vaidade não, irmão. Claro que quando eu receber aquela placa bonita do YouTube, eu vou exibir, sem dúvida nenhuma. Vou colocar aqui em destaque para vocês verem. É uma conquista. Mas o mais importante é que quando um canal chega a esse número, o YouTube ele divulga, compartilha mais
e nós vamos aí atingir mais pessoas. É esse o nosso principal objetivo. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.